E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Queridos alunos da Escola Estadual Hermano Marquete, que saudades, hein, gente? Puxa, vocês nem imaginam. Mas enfim, temos que continuar nosso trabalho, não é isso? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de gráficos, certo? É o nosso conteúdo para conversarmos na sexta-feira, hein? Aquele bate-papo legal de meia hora que passa rápido, mas suficiente para a gente matar a saudade, certo? Eu espero vocês lá na sexta, hein? Não faltem, certo? Seus danadinhos. Eu espero vocês lá na sexta-feira. Hoje, conteúdo então qualquer tipos de grafos. Nós vamos ver os principais modelos de grafos utilizados na estatística aí, certo? Parece sempre em concurso, pessoal. Então, nós vamos hoje mostrar os tipos, mas na sexta-feira nós vamos discutir situações em que vocês vão fazer interpretações de gráficos. Combinado assim? Então, a aula hoje é para mostrar os tipos, tá? Eu vou falar só dos principais, os que são mais comuns, tudo bem? Então, preparei aqui alguns slides, a gente vai fazer alguns comentários. O que tem num gráfico que é importante aparecer sempre? Por exemplo, tem gente que faz um gráfico e esquece por título, fonte. Tudo isso é importante para que o gráfico tenha uma credibilidade, né? Que realmente você entenda que aqueles dados ali, eles são vem de uma fonte que ela nos dê uma garantia de que aquilo realmente, por exemplo, uma pesquisa realmente é real, tem sentido, tá bom? Vamos lá então para a aula. Vocês vão ver alguns slides, à medida do possível eu vou virando a câmera para mim, se eu julgar necessário, tá bom? Senão a gente acompanha aí todo o desenvolvimento da apresentação que eu fiz aí. Deixa eu virar a câmera aqui, muito bem. Então o título tá aí já, tipos de gráficos. Vamos ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, né? Porque não tá pegando direitinho aí. O professor vai ler para vocês, tá bom? Vamos lá. Esquema visual de análise de dados, né? Tipos de gráficos incluem diversas ferramentas na representação visual de fenômenos através de dados estatísticos. Não está mostrando tudo aí, mas como eu já falei, eu vou fazer a leitura para vocês, certo? Tornando-os mais atrativos. Gráficos são esquemas que avaliam informações quantitativas, qualitativas e ordenadas baseadas em conceitos matemáticos. Por isso, entendê-los corretamente traz uma nova forma de leitura dos acontecimentos no mundo. Mas afinal, o que são gráficos, né? Gráficos são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. Esses dados são transmitidos por pontos, linhas e formas geométricas, tá? Quando ele fala em formas geométricas, geralmente os gráficos de barras, né? Não pode ser horizontais ou verticais, temos a ideia de retângulos, certo? E o de setores, que é aquele mais famoso como gráfico de pizza, mas o nome dele é gráfico de setores, seriam triângulos, né? Quer dizer, tem um círculo, né? E repartido, frações, né? Não seria triângulo, porque triângulo são um polígono de três lados, né? Se é um círculo, então não vai ser um triângulo, mas acho que deu para vocês terem a ideia, tá bom? Vamos ver então, vamos continuar. Servem para destacar a dimensão estatística dos fenômenos, indicar padrões e tendências, além de comparar determinadas circunstâncias em um período de tempo. Normalmente são aplicados em pesquisas, concursos, vestibulares, nos meios de comunicação, jornais impressos, internet, TV, etc. E em disciplinas escolares como matemática, história, química, física, entre outros, né? No Enem, por exemplo, é comum aparecer entre as questões para que o estudante faça uma interpretação textual, usando o recurso gráfico com base. Confira no vídeo a seguir como esse assunto pode ser abordado. Tá, isso aí não vai ser necessário, tá? Porque aqui eu fiz um recorte de um conteúdo da internet, então estou pegando só os pontos principais, né, para discussão do conteúdo, certo? Ele falou ali da importância, né, da matemática, onde que ele aparece. Então,
dados estatísticos, quando você está trabalhando também em física, aparecem gráficos para representar, por exemplo, o aumento de temperatura de alguma coisa, assim. É utilizado muito na física também. Enfim, a utilização dos gráficos ela é infinita, gente, tá? Então, vários setores utilizam aí gráficos para trabalhar. Tudo bem? Vamos continuar. O próximo que a gente vai discutir agora é quais são o que tem no gráfico é importante você saber, né? Alguns elementos que são presentes em todos os tipos de gráfico. O título, né? Frases curtas com a palavra-chave do assunto apresentado. Então, quantidade de chuvas que caiu no estado de São Paulo durante o mês de janeiro, certo? Então, um título assim para chamar a atenção, né? Fonte, parte importante para dar credibilidade ao gráfico, identificação da fonte, estudos científicos, órgãos públicos, instituições privadas, etc. Números, valores que essencialmente são essenciais para a comparação dos fatos. Eles são organizados em ordem crescente e apontam quantidade e período, mês, semestre, ano, etc. As legendas, pequenos resumos, né, das informações analisadas no gráfico. Elas podem ser colocadas em qualquer parte e destacadas por cores, certo? Bom, aqui já vamos começar com as apresentações dos tipos, né? Existem vários tipos de gráficos que atuam conforme os dados coletados e como serão transmitidos. Por esses motivos, nem todos eles são adequados em certas situações. A escolha incorreta pode comprometer a análise dos números e a autenticidade da informação. Conheça a utilidade de cada um deles. Então, aqui o primeiro caso, gráficos de colunas. Então, quando que eu utilizo um gráfico de colunas, né? Vamos lá. Ele é também chamado de gráfico de barras, são utilizados na comparação dos quantitativos em setores, espaços de tempo, lugares. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas na horizontal. Então, temos aí 3 exemplos de categorias, né? Aqui já é o modelo do gráfico na horizontal, e aí ele já serve para informação simples e valores em duração, crescente ou decrescente, podem ser projetados em barras agrupadas, barras empilhadas, cones, cilindros e pirâmides. O outro exemplo é o gráfico de linha, também chamado de gráfico de segmentos. Ele também é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão, né? Lembra que eu comentei o comentário da temperatura? No mês de janeiro a temperatura subiu, no mês de abril a temperatura caiu, tá? Então, esse gráfico de segmentos é interessante para esse tipo de apresentação. Esse gráfico de segmento aí, tá ok? Aí aqui nós temos um exemplo de gráfico de linhas, né? E esse aqui, o gráfico de pizza, né? Que, como eu comentei, ele tem o nome de gráfico de setores, né? Aí, qual que é a utilização dele? Né? Ele é adequado para estatística e percentuais. As partes, quando devem resultar um total de 100%. É viável para a série de dados, valores positivos diferentes de 0, menos de 7 categorias avaliadas. Podem aparecer em 3D, pizza, de pizza e barra de pizza, né? São os formatos que eles devem aparecer, tudo bem? Esses aqui, pessoal, são os principais modelos de gráficos, tá bom? Existem o histograma, existem também os pictogramas, mas esses a gente vai aprofundar num outro momento. Para a nossa série, para o 8º ano, basta conhecermos esses aí, tudo bem? Então, na sexta-feira, nós vamos retomar esse conteúdo, mas de uma forma diferente. Nós vamos usar o gráfico para vocês interpretarem, né? O que eu vou pedir. Então, eu vou mostrar um gráfico, vou, através dele, tirar algumas questões para que vocês analisem e deem suas respostas. Tudo bem? Até sexta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Roberto e não esqueçam, estou morrendo de saudades
de vocês. A sua participação na minha aula é muito importante, tanto para mim quanto para vocês. Tchau, galera!